Eu fico feliz por ter sido convidado a hoje trazer a palavra de Deus nesse culto tão importante, que juntou as duas datas importantes, família e Dia Internacional da Mulher, né? Que maravilha, glória a Deus. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Gênesis, onde temos uma base de família, no capítulo 2. Capítulo 2, versículos 21 até o versículo 24, que diz: Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Glória a Deus. Fecha seus olhos só por alguns segundos. Meu querido e amado Deus, Senhor, diante da tua igreja, Senhor, eu quero te pedir que o teu Espírito nessa hora, Pai, nos direcione. Que as minhas palavras, Senhor, elas possam ser trazidas, Pai, até mim pelo teu Espírito, ó Senhor. E que a tua igreja, meu Pai, nessa noite possa, meu Deus, ter sua mente aberta, um coração propício, Senhor, para receber a tua mensagem. Usa, meu Deus, de misericórdia para com as nossas vidas nessa noite. E fala conosco através da tua palavra. Amém. E graças a Deus. No contexto, irmão, de hoje, até foi falado sexta-feira, o pastor me falou, onde o homem deixa a sua família e une-se à mulher formando uma nova família. No contexto, nós entendemos hoje de relacionamento, você namora e noiva. Quando o pastor falou isso aqui, foi que o noivado seria uma preparação já para a vivência do casamento. O mundo, ele nos impregna, ou seja, ele coloca na nossa mente uma coisa que, entendo o que eu estou falando, o mundo, que você gosta de um rapaz ou de uma moça e você casa. E a situação é essa: se não der certo, separa. Isso aqui é o mundo, é um sistema maligno que coloca isso na mente das pessoas. E o pior é quando nós nos convertemos e vem para dentro da igreja e a gente traz essas mesmas coisas. Isso aqui é um costume mundano. Isso aqui não pode existir entre nós cristãos, não, irmãos, certo? Esse negócio de namorou, casou e não deu certo, separa, não. Às vezes a gente passa 8, 10 anos namorando uma pessoa e não, digamos assim, não se dá a conhecer, e quando casa você enfrenta as grandes dificuldades, porque no fundo você não conhece aquela pessoa. No casamento cristão, nós temos que entender que é diferente. O sistema que Deus usa é um sistema de conhecimento dentro do casamento. Até bem poucos anos atrás, quando uma moça namorava com um rapaz, quem decidia eram os pais. Os pais diziam: esse cara não presta, ele é isso e aquilo. E às vezes, quando ela colocava o pé na parede e dizia: eu vou casar porque eu a amo, essa pessoa, às vezes os pais diziam assim: vão viver de amor? Sempre era questionado. Por quê? Porque isso já vem dos tempos bíblicos. E se aconteceu até bem poucos anos atrás, até nos tempos dos meus pais, era assim ainda. A Bíblia relata, irmão, que o Abraão, o homem de Deus, o pai da fé, ele manda buscar uma mulher para o seu filho.
em um lugar um pouco distante no meio da sua parentela, e aquela mulher escolhida não tinha como chegar e Isaac dizer, não, não quero, é feia, cabelo bichainho, cabelo disso, não tinha isso. É tanto que quando ela avistou Isaac, ela foi de encontro a ele, sem conhecer ele, foi perguntar, aquele é o Isaac? É, e ela já foi de encontro a ele. Por quê? Porque eles iam se adaptar um ao outro no decorrer da vida. E é isso que acontece muitas vezes nas nossas vidas. Nós precisamos nos adaptar a outra pessoa. Nós não temos como mudar ninguém. Às vezes você casa com a pessoa e você, eu pensei que era isso, pensei que era aquilo. Não, você se adapta a isso e se adapta àquilo. Por quê? Porque do jeito que você consegue enxergar defeito no seu parceiro ou na sua parceira, você também tem os mesmos defeitos, né? Então, se você for achar que só ela tem defeito, você está totalmente enganado, porque todos nós somos cheios de defeito. Então, o texto que diz que Deus, ele cria o primeiro casal e forma a mulher, e ele leva até Adão, e Adão se alegrou-se, irmão, com aquela mulher. Adão não questionou a Deus, não, ela não é loura, ou coisa do tipo, não. Adão se alegrou-se com aquela mulher e disse que ela se chamaria varoa ou Eva, né? A Eva, porque dos ossos da carne dele havia sido tirada. Ou seja, ela faz parte fisicamente do homem, de Adão. Eu sempre costumo falar isso, que é como se fosse duas almas em duas almas vivendo em um corpo. Por quê? Porque a Bíblia diz, o homem deixará pai e mãe e unir-se-á ou se unirá a uma mulher, sendo os dois uma só carne. Então, a partir do momento em que o homem ou a mulher resolvem a viver uma vida fora do relacionamento conjugal, ele está traindo a si próprio. Ele está, além de traindo, ou seja, ferindo os mandamentos de Deus, ele está também traindo a si próprio. Porque aquela pessoa que está do seu lado foi, digamos assim, foi dada por Deus e faz parte da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um mandamento interessante, é Lucas 10:27, onde o jovem está conversando com Jesus e a palavra que Jesus desse aqui: amará o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo ama como ama a ti mesmo. Se nós observarmos, irmãos, a palavra de Deus não é outra coisa senão a ordem de Deus, de amar uns aos outros. Nessa questão de amar, não sei quem foi que classificou, há vários tipos de amor, né? Que se fala do amor Filipe ou Filipe, o amor Eros, e o chama ágape, ou chama. Seja o amor ágape. O amor que o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 13, ele suporta todas as coisas. E esse amor, ele é nos dado para nós vivermos uns para com os outros. É por isso que eu citei o mandamento quando Jesus disse: ama o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Porque se eu fui amado por Deus de uma tal forma, de um amor incondicional, que não exigia nada em troca, eu tenho como também dar esse amor. Ou não? Ou nós só podemos amar se nós receber em troca? Não, irmão. A palavra de Deus nos garante que nós temos essa possibilidade e devemos dar esse amor sem ser o amor interesseiro, sem ser o amor que só se receber de volta. Entenda que eu estou falando dentro de um contexto cristão. Dentro do contexto cristão, o mundo
não está preocupado com nada disso que eu estou falando aqui, não. O mundo é aquilo que eu acabei de falar agora há pouco. Se não der certo, vai um para um lado e outro para o outro, separa. E o que a Bíblia nos ensina não é isso. A Bíblia nos ensina é que nós devemos amar as nossas esposas, assim como Cristo amou a igreja, de uma forma que, se possível, dá até a vida por ela. Da mesma forma, a mulher, que ela é a disjuntora, ou seja, uma cooperadora do homem neste relacionamento. O livro de Efésios, capítulo 5 e 22. Eu vou abrindo espaço para quem encontrar primeiro, que eu pode até ler. A esposa respeitará o seu marido como no Senhor, de uma forma submissa ao Senhor. Assim, nós vivendo, obedecendo a palavra de Deus, nós teríamos dificuldade do casamento, mas não teríamos aquela parte que nós chamamos de impossível. Por quê? Porque são duas pessoas que conhecem um ao outro, melhor dizendo, que conhecem a Deus e que estão vivendo para cooperar um para com o outro. Às vezes nós usamos, quando vem alguém aqui à frente para casar, a gente diz assim: você casa para fazer a pessoa feliz, né? Não, na verdade eu entendo que você casa porque você já é feliz e você vai compartilhar a sua felicidade. Porque se você é uma pessoa infeliz, como é que você vai fazer alguém feliz, né? Então você tem primeiro que ser feliz e compartilhar a sua felicidade com outra pessoa. Nesse contexto, com certeza, nós teríamos relacionamentos saudáveis, nós teríamos relacionamento que não fracassaria tão cedo, vez por outra. Está entendendo? A questão é, se são dois pecadores que lá, como nós ofereceremos uma adoração a Deus? Aí talvez as crianças estejam pensando: irmão, vai falar só de casado? Não. No livro de Êxodo, tem um mandamento do Senhor, no capítulo 20, versículo 2, dizendo para as crianças, adolescentes, advertindo a vocês a honrarem pai e mães. Para quê? Para que tenham vida longa. Jesus, quando o apóstolo João escrevendo, parece que é João 10 e 10, ele diz: eu vim para que tenham vida e vida abundante. Talvez essa vida abundante que Jesus estava se referindo, que o apóstolo João escreveu, não fosse uma vida de 100 anos, mas fosse dias bem vividos, fosse dias em que houvesse paz, fosse dias em que você tivesse alegria, prazer nos seus relacionamentos, ou seja, dentro da sua família. Um dos problemas mais graves, irmão, no meio da nossa família, muitas vezes, está, digamos assim, na correção dos nossos filhos. Eu tiro baseado mesmo no meu lar, lá em casa. Às vezes eu faço coisa corrigindo o Esli, a Cristina não sagrada, e às vezes ela também. Mas é um erro que nós cometemos. Porque eles, enquanto não alcançaram a maioridade, que escolheram um lar para eles dominar, eles são dependentes de nós como pais. Vê um versículo para mim em Provérbios, irmãos. 13, 24. Provérbios 13, 24. Quem encontrar pode ler 13, 24. Quem não corrige os filhos, mostra que não os ama. Quem ama os filhos, se preocupa em disciplinar. Quem não corrige o filho, mostra que não ama esse filho. Aqui, próximo da minha casa, eu não vou citar o nome por uma questão de ética, tinha uma mulher, ela era até professora, as irmãs professora, e a família quase toda de professor. Os filhos dela são analfabetos. Por quê? Porque ela dizia: eu tenho pena de chamar meus filhos pela manhã para levar para a escola.
E os meninos foram crescer, hoje são homens e são analfabetos. Por quê? Porque a mãe, olha o exemplo, ela sendo professora, não quis incomodar os filhos, porque tinha pena de acordar eles e levar eles cedo para a escola. Não vou falar mais nada que não me cabe falar da família, né? Mas isso aqui não pode acontecer no nosso meio, como cristão. E nós somos instruídos por Deus a corrigir os nossos filhos. Às vezes, eu sei que tem muita criança, adolescente, com certeza não tem nenhum rebelde, mas às vezes é difícil, porque no mundo que nós estamos vivendo hoje, nós temos criança de entre 5 e 12 anos que acha que já pode fazer o que quer. Confronta os pais, né? E sem falar naqueles que agridem os pais. E às vezes os pais não tomam as devidas providências. E quando chega aí a maioridade, que Deus o livre, essa pessoa se envereda para o mundo. Aí a minha mãe dizia, agora chora o leite que derramou. Né? Porque não cuidou enquanto era tempo. Então o conselho que eu dou, para quem é filho ainda é pequeno, ame aos seus pais, respeitem seus pais. Tem muitas pessoas que vêm para a igreja e às vezes essa pessoa não foi criada em um lar que tinha nem sequer um pai ou uma mãe. E aqui na igreja ela encontra isso que, digamos assim, essa substituição que lhe faltou durante a família. Ela encontra amigos, ela encontra pessoas mais velhas que respeita como pai. Eu não conto as vezes de alguns adolescentes que tem aqui que já me abraçaram e choraram bastante pela ausência, às vezes, de um pai ou de uma mãe. Isso aqui é uma coisa comum, irmão, na nossa sociedade. Mas por que é comum? Por causa de relacionamentos mal resolvidos. Porque se não fosse relacionamentos mal resolvidos, elas tinham lá estruturado com pai e mãe. O problema é que o mundo, o diabo virou esse mundo de ponta cabeça. E nós cristãos não podemos de forma alguma nos conformar com esse sistema, irmãos. Hoje é um culto intitulado Culto da Família. Eu não poderia, de forma alguma, em deixar de trazer você esse alerta. Você não pertence mais ao mundo, você é um cristão, você é um servo, uma serva de Deus. O que aconteceu com você, se foi um relacionamento mal resolvido, não deixe passar para os seus filhos. Instrua seus filhos no caminho certo. Essa é uma realidade que nós não podemos perder de vista, para que mais tarde a situação não seja bem contrária. No Evangelho de Marcos, no capítulo 3, no versículo 25, fala da casa dividida, ou seja, uma casa que é dividida, essa casa ela não prospera, ela não consegue desenvolver um relacionamento saudável. Se dentro dos nossos lares há brigas e há contendas, os nossos filhos eles crescerão com essa imagem terrível nas suas mentes. Chega um determinado dia em que essa aqui vai fluir na vida dessas crianças, quando ele alcançar a maioridade. Eu tive o prazer, irmãos, de ser criado em um lar, não era um lar cristão, mas eu tive uma mãe que era mãe e pai. Não tenho, né? 87 anos de idade. Ela foi, por muitos anos, mãe e pai para nós. Meu pai, um homem muito trabalhador, mas nessa área de educar os filhos, ele não era minha mãe. Meu pai nunca chegou a dizer assim, eu comprei uma roupa para um desses meninos, nunca. Era mãe. Tudo era mãe. Então, ela foi mãe, é mãe e pai para mim até hoje, né? Por quê? Porque ela sempre teve esse entendimento de casou não separa, de apanhar, de ser ameaçado de morte, de correr ele com faca, espingarda, tudo isso ela passou, de dormir no mato, mas nunca ela abandonou o lar. Mesmo depois dessas coisas acontecendo, depois de nós grandes, ela nunca abandonou o lar. Eu duvido que nessa sociedade de hoje, acontecendo isso, a mulher não vai embora. Ela não deixa acontecer nem 2, 3 vezes, ela vai embora.
E eu enfrentei, a minha mãe enfrentou isso por um longo processo, irmãos. Por quê? Porque mesmo na ignorância dela, ela tinha certeza que ela tinha abandonado a casa de seu pai para construir uma família. E essa família ela ia permanecer até o fim. E para a glória de Deus, irmãos, nós somos, hoje somos 7, já faleceu 2. Nenhum de nós tomou, digamos assim, o caminho do mundo, de vício, de crimes e essas coisas. Graças a Deus. Por quê? Porque nós tínhamos sempre uma base, a mãe. A minha mãe, ela foi aquela mulher que eu, com 10 anos, lá em casa, acho que quase toda mulher que, na idade que eu vou falar, ela sabe, quase toda mãe tinha uma máquina de costura em casa, para costurar a roupa dos filhos. Quase toda mulher da década de 70 para trás aí, sabe costurar. E a mãe ensinava nós, irmãos. A mãe ensinava nós a botar remendo em roupa. E ela sempre dizia, lá em casa, ela nunca usou a palavra morte. Ela sempre dizia, no dia em que eu faltar, você sabe fazer. A mãe ensinou nós a cozinhar a comida de casa. Ela sempre dizia, para que no dia em que eu faltar, vocês não sofram na mão de outras pessoas. Vocês sabem fazer. E assim ela criou todos nós. Menos o Francisco, que deve ouvir até esse vídeo. Mas usou tudo. Lá em casa, só perdo mesmo para Cristiane, para fazer comida, viu? Por quê? Porque eu fui instruído desde pequeno, irmãos, nisso aqui. E para quem tem filhos, façam isso com seus filhos. Ensine o valor da vida para eles. A vida não é só um mar de rosa que você pega um celular, passa o dia deitado e você quer um sanduíche mais tarde, seu pai ou sua mãe compra, não. A vida, ela ensina muita coisa que você nunca pensa em passar. A vida, ela bate. A vida, às vezes, ela nos maltrata. E todo esse processo aqui, às vezes, Deus permite para lhe fazer sempre uma pessoa melhor. Pode ter certeza disso. Se um dia que você estiver passando, você vai lembrar, no dia que o Edivaldo falou isso, ele disse, quero para mim ser melhor. E é o propósito de Deus, tornar-nos sempre uma pessoa melhor. Diante dessa palavra, ou seja, dessa oportunidade que me foi dada, eu queria deixar esse conselho para os jovens e pais que estão aqui nessa noite e pedir na graça de Deus que abençoe a cada um em nome de Jesus. Amém.